Lúcio Aneu Sêneca ficaria satisfeito em saber que ainda hoje falamos a seu respeito. Diferentemente de muitos de seus colegas estoicos, que escreveram sobre a inutilidade da fama póstuma, Sêneca ansiava por isso, trabalhava por isso, atuava por isso, até os momentos finais de sua vida. Nascido por volta de 4 a.C. em Córdoba, Espanha, atual Córdoba, filho de um rico e instruído escritor, conhecido na história como Sêneca, o Velho, Sêneca, o Jovem, estava destinado a grandes feitos desde o nascimento, assim como estavam seus irmãos Novato, que se tornou governador, e Mela, cujo filho, Lucano, deu continuidade à tradição de escrita da família. Seu pai escolheu Átalo, o estoico, para ser seu mestre, em particular pela reputação de eloquência, desejando imbuir o filho não apenas de uma mente justa, como também torná-lo capaz de comunicar as ideias de maneira clara e convincente na vida romana. O jovem começou a estudar com gosto. Segundo o próprio Sêneca, quando criança, ele cercava a sala de aula com prazer, e era o primeiro a entrar e o último a sair. Sabemos que Átalo não tolerava os poceiros, o tipo de aluno que só ficava sentado pelos cantos escutando ou, na melhor das hipóteses, fazia anotações para memorizar e repetir o que ouviu durante as aulas. Em vez disso, a educação devia ser um processo prático, com debates e discussões que envolvia tanto o professor quanto o aluno. Mestre e aluno devem possuir o mesmo propósito, disse Átalo sobre os seus métodos. De um lado, a ambição de promover e do outro, a de progredir. Por progresso, Átalo tinha em mente mais do que apenas boas notas e aparente eloquência. Sua instrução era tanto moral quanto acadêmica, e ele discorria longamente com seu promissor jovem discípulo sobre pecado, erros e os males da vida. Ele era um defensor da virtude estoica da temperança, e incutiu em Sêneca hábitos de moderação no comer e no beber, algo que seguiria pelo resto da vida, levando-o a abandonar as ostras e os cogumelos, 2 iguarias romanas. Ele zombava da pompa e do luxo como prazeres passageiros que não contribuíam para a felicidade duradoura. Mas a lição mais poderosa que Sêneca aprendeu com Átalo foi o desejo de se aperfeiçoar de maneira prática no mundo real. O propósito de estudar filosofia, conforme aprendeu com seu amado mestre, era tirar algo de bom todos os dias e voltar para casa um homem mais completo, ou a caminho de se tornar mais completo. Como inúmeros jovens desde então, Sêneca experimentou diferentes escolas e ideias, encontrando valor no estoicismo e nos ensinamentos de um filósofo chamado Sesto. Ele leu e debateu os escritos de Epicuro, de uma escola supostamente rival. Explorou os ensinamentos de Pitágoras e até se tornou vegetariano por algum tempo, de acordo com os ensinamentos pitagóricos. É um crédito para o pai de Sêneca, e um lembrete a todos os pais desde então, o fato de ele ter sido paciente e indulgente com esse período do filho, incentivando uma variedade de estudos. Pode demorar um pouco para que os jovens precoces encontrem o próprio caminho, e forçá-los a limitar a curiosidade é conveniente, mas muitas vezes pode sair caro. O que Sêneca estava fazendo era desenvolver uma gama de interesses e experiências que mais tarde o capacitariam a criar as próprias práticas. Com Sesto, por exemplo, descobriu os benefícios de passar alguns minutos à noite antes de dormir escrevendo em um diário, e aliou isso ao tipo de reflexão moral investigativa que Átalo lhe ensinara. Eu me valho desse privilégio. Escreveria mais tarde sobre a sua prática de manter registros, e todos os dias defendo a minha causa perante meu próprio eu. Quando a luz do dia se esvai e minha esposa, há muito consciente de meu hábito, fica em silêncio, examino todo o meu dia e reconstituo os meus atos e as minhas palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não omito nada. Pois por que eu deveria recuar diante de qualquer um de meus erros, quando posso comungar assim comigo mesmo? Essa característica de Sêneca, seu compromisso sincero com o autoaperfeiçoamento, firme, embora gentil, era apreciada por seus professores e, evidentemente, encorajada, mas eles também sabiam o motivo de terem sido contratados
e que o pai, que não era fã da filosofia, fazia esse investimento a fim de treinar o filho para uma carreira política atuante e ambiciosa. Portanto, esse treinamento moral foi contrabalançado por uma rigorosa instrução da lei, da retórica e do pensamento crítico. Em Roma, um jovem advogado promissor podia comparecer ao tribunal já aos 17 anos, e resta pouca dúvida de que Sêneca estava pronto no momento em que se tornou legalmente capaz. No entanto, com apenas alguns anos naquela carreira promissora, ainda com 20 e poucos anos, a saúde de Sêneca quase pôs tudo a perder. Ele sempre enfrentara uma doença pulmonar, provavelmente tuberculose, mas algum tipo de surto em 20 depois de Cristo forçou-o a fazer uma longa viagem ao Egito para se recuperar. Mais tarde, aos 53 anos, Sêneca havia muito uma figura subversiva, embora marginalizada. Ascendeu ao centro da corte imperial romana para servir como tutor do filho de 12 anos de Agripina. Uma vida inteira de esforço e ambição finalmente produzira o benfeitor definitivo. E toda a família de Sêneca estava pronta para essa mudança. O que Sêneca ensinou ao jovem Nero? Ironicamente, assim como seu pai contratara Átalo para mentorear Sêneca em basicamente tudo, exceto filosofia, Agripina queria que Sêneca ensinasse estratégia política a Nero, não estoicismo. As lições de Sêneca envolveriam lei e oratória, como argumentar e como traçar estratégias. Quaisquer princípios estoicos em suas aulas teriam que ser disfarçados como legumes grelhados no bolinho de uma criança ou açúcar para camuflar o gosto amargo do remédio. Nero tornou-se imperador aos 16 anos, e Sêneca foi convidado a escrever os discursos que Nero faria para convencer Roma de que não era insanidade total dar àquela criança diletante poderes quase divinos sobre milhões de pessoas. Como se o poder absoluto não fosse corruptor o suficiente, ficou óbvio que Nero testemunhara algumas primeiras lições sórdidas de sua mãe e de seu pai adotivo. Como professor e mentor, Sêneca tentou uma correção de curso. Uma das primeiras coisas que deu ao novo imperador foi uma obra que compôs intitulada De Clementia, ou Sobre a Clemência, que traçava um caminho para o bom rei. E ele esperava que Nero seguisse. Embora clemência e misericórdia hoje possam parecer conceitos óbvios, na época foi um conselho bastante revolucionário. Robert A. Caster, o estudioso dos clássicos, observa que não havia nenhuma palavra grega para clemência. Os filósofos falavam de comedimento e moderação, mas Sêneca falava de algo mais profundo e inédito. O que alguém faz com o poder? Particularmente, como os poderosos devem tratar alguém sem poder, porque isso revela quem eles são. Como explicou Sêneca, ninguém poderá pensar em algo mais adequado para um governante do que a clemência. Não importa que tipo de governante ele seja e em quais termos foi colocado no comando de outros. Era uma lição dirigida a Nero, assim como a todos os líderes que um dia leriam o ensaio. Um olhar rápido pela história confirma que o mundo seria um lugar melhor se houvesse mais clemência. No fim, Sêneca fez pouco progresso com Nero, um homem que o tempo logo revelaria ser louco e falho. Aquela sempre fora uma missão sem esperança? Será que a mão firme de Sêneca foi uma influência positiva? Influência sem a qual Roma teria ficado ainda pior? Não há como saber. O que sabemos é que Sêneca tentou. É a velha lição. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Você controla o que faz e diz, não o que as pessoas escutarão. Tudo o que um estoico pode fazer é estar presente e fazer seu trabalho. Sêneca acreditava que aquela era sua obrigação, e ele claramente também desejava fazê-lo. Sêneca voltou-se por completo para a escrita. Em um ensaio notável intitulado Sobre o Lazer, publicado após sua aposentadoria, ele parece em conflito com as próprias experiências complicadas. O dever de um homem é ser útil aos seus semelhantes, escreveu. Se possível, ser útil a muitos deles. Falhando nisso, ser útil a alguns. Falhando nisso, ser útil aos seus vizinhos. E falhando com eles, ser útil a si mesmo. Pois ao ajudar os outros, ele promove os interesses gerais da humanidade.
Apenas tardiamente ocorreu a um trabalhador como Sêneca, que também se pode contribuir com seus concidadãos de maneira discreta. Por exemplo, escrevendo ou simplesmente sendo uma boa pessoa em casa. Estou trabalhando para as gerações futuras, explicou ele, escrevendo algumas ideias que podem lhes ser úteis. Indico para outros homens o caminho certo, que encontrei tarde na vida. Eu clamo a eles: evitem tudo o que agrada à multidão, evitem as dádivas do acaso. O próprio Sêneca notaria a ironia de que, ao se comunicar com as gerações futuras, estava fazendo mais bem do que quando aparecia como advogado no tribunal ou prestando assistência ao Senado. A forma primária desse serviço veio no formato de cartas filosóficas, destinadas não apenas a seu amigo Lucílio, a quem eram endereçadas, mas também dirigidas a um público mais amplo. Se não conseguia impactar diretamente os acontecimentos em Roma, imaginou, poderia ao menos alcançar as pessoas pela escrita. Isso também ajudaria a assegurar a reputação imortal que ainda almejava. Sendo bem-sucedido em ambos os casos, esta coleção, conhecida como Cartas Morais, ainda vende muitos milhares de cópias por ano em incontáveis idiomas. Assim como Cícero, Sêneca passaria 3 anos, de 62 a 65 d.C., finalizando suas cartas e seus livros, um fato pelo qual o mundo literário lhe é eternamente grato. Podemos imaginá-lo feliz pela comparação com um colega tão ilustre, pensando até em como seria a encenação de sua aposentadoria. Também foi uma jogada inteligente. Voltar-se para a escrita era uma maneira conveniente de ficar longe do temperamento cada vez mais volátil de Nero. Meus dias têm esse único objetivo, assim como as minhas noites, escreveu ele. Esta é minha tarefa e meu estudo. Por fim a velhos males. Antes de envelhecer, me preocupava em viver bem. Na velhice, me preocupa em morrer bem. Infelizmente, muito do trabalho de Sêneca antes e depois desse período se perderia. Emily Wilson estima que mais da metade de seus escritos não sobreviveu, incluídos todos os seus discursos políticos e cartas pessoais, assim como obras sobre a Índia e o Egito. Apesar de todo o perigo iminente, aquele foi para ele um período de alegria e criatividade. Sêneca escreveu sobre sentar-se em seus aposentos acima de um ginásio movimentado, desligando-se de todo o barulho e concentrando-se apenas em sua filosofia. Escreveu sobre o processo de, com o tempo, se tornar um amigo melhor para si mesmo, uma admissão, talvez, de que a sua ambição possa ter sido alimentada por um sentimento inicial de não ser suficiente, de não valer muito. A vida de Sêneca fora um labirinto complexo de contradições, mas, com o fim próximo, ele conseguia reunir a coragem e a lucidez que havia muito lhe escapavam. Ele pediu algo para escrever seu testamento e seu pedido foi rejeitado. Então, virou-se para os amigos e disse que poderia deixar para eles a única coisa que importava: sua vida, seu exemplo. Foi de partir o coração, e todos caíram em lágrimas quando ele proferiu essas palavras. Quem não conheceu a crueldade de Nero? Depois do assassinato da própria mãe e de um irmão, nada resta a não ser acrescentar a destruição de um guardião e mestre. Não muito antes, ele escrevera a Lucílio dizendo que, embora fosse verdade que um tirano ou um conquistador poderia nos condenar à morte quando bem entendesse, na verdade esse não era um grande poder. Existe todo um gênero de pinturas da morte de Sêneca e até versões feitas por Peter Paul Rubens e Jacques Louis David. Invariavelmente parecem retratá-lo como talvez Sêneca desejasse ser visto, não mais gordo e rico, mas novamente magro e digno. Todos os outros na sala estão histéricos, mas Sêneca está calmo, o estoico ideal que não pôde ser em vida, enquanto deixa nosso mundo. Pouco depois, seu corpo foi descartado sem alarde, sem ritos fúnebres, um pedido que ele fizera muito antes, e era a prova de que, como um bom estoico, mesmo no auge de sua riqueza e poder, ele pensava no fim de sua vida, bem como em seu legado eterno. Mas tudo o que conquistara em vida se perdeu, exceto os livros que hoje temos. Se você gostou de conhecer essa história, saiba que ainda há muito o que aprender com a filosofia estoica, na medida em que a adaptamos ao nosso tempo,
escolhendo as melhores experiências e aplicando-as ao nosso cotidiano. O estoicismo é um processo de construção criado para nos levar à serenidade da alma, a partir do autoconhecimento. Vamos edificar o nosso templo juntos. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever em nosso canal.